Bom dia, queridos amigos ouvintes da Mundial. Estamos com muita alegria e satisfação aqui na Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida, começando mais uma vez, nessa terça-feira, o nosso programa sobre medicina natural, sobre medicina chinesa, sobre homeopatia. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos, sou médica homeopata, faço medicina chinesa, fitoterapia. E estamos aqui todas as terças-feiras, às 8 da manhã, das 8 às 9 da manhã, um programa ao vivo na Rádio Vibe Mundial. Esse programa vai ser gravado hoje. Nós estamos na live, Pedro, pessoal do Facebook, nós estamos aí na live com imagem ao vivo, para quem tem acesso aí ao Facebook. Essa primeira metade do programa nós vamos falar sobre o câncer da tireoide, e eu só queria falar do livro antes de nós iniciarmos o programa sobre câncer da tireoide, que é o Guia Prático de Medicina Chinesa. É um livro que eu lancei em 2019, é um guia de autoconhecimento, saúde, bem-estar, sob o ponto de vista da medicina chinesa, onde eu descrevo um pouco da história da medicina chinesa, falo dos 5 grandes órgãos, dos desequilíbrios desse órgão sob o ponto de vista da medicina ocidental e da medicina oriental chinesa. Falo um glossário de doenças de A a Z, falando cada doença brevemente o que significa na medicina chinesa, a dica das ervas para tomar e emocionalmente o porquê que aquelas doenças acontecem. Eu sou médica há 36 anos, formada há 36 anos, na Rádio Mundial desde 1997, esse ano farão, no mês de junho, fará 23 anos de Rádio Mundial. E vocês podem visitar o meu canal no YouTube, doutora Ana Clélia Matos, Facebook, página pública, doutora Ana Clélia Matos. Vocês vão ver vários vídeos postados de vários tipos de doenças, sempre dando essa visão de uma medicina tanto ocidental quanto a medicina alternativa, entre aspas, né? Que é a medicina chinesa, a homeopatia e outra visão. Falo um pouco também da medicina germânica. Eu tenho consultório aqui em São Paulo e na cidade de Jundiaí. Caso queiram maiores informações, ligarem no 3875-0199 e 3875-0920. A marcação das consultas de Jundiaí também são feitas por esse telefone. Muito bem, depois eu repito o telefone e está disponível no Google. Bom, o tema de hoje é um dos tumores mais comuns, que é o tumor da tireoide, é o câncer da tireoide. Sem dúvida, é prevalente atualmente. A cada ano crescem o número de casos de câncer da tireoide. Atinge 3 vezes mais mulheres do que homens. O câncer da tireoide é bem mais raro nos homens. Mulheres entre 20 e 65 anos, quer dizer, é uma faixa de idade larga, né? Então, a mulher normalmente tem que ser avaliada precocemente da tireoide. Meninas, às vezes, até com menos de 20 anos, já apresentam nódulos benignos na tireoide que têm que ser acompanhados. Normalmente, o câncer da tireoide é assintomático. Nos casos mais avançados, nós percebemos um aumento do volume da tireoide. Todos sabem que a tireoide fica aqui na região do pescoço, na região anterior do pescoço. É uma glândula que tem 2 lobos, o lobo direito e o lobo esquerdo, unidos por um tecido mais estreito chamado istmo da tireoide. Então, a tireoide é uma glândula importantíssima, ela produz um hormônio que rege todo o metabolismo do nosso corpo, que é o hormônio T3, T4. Ninguém vive sem o hormônio da tireoide. Todas as vezes que nós temos que tirar, indicar uma cirurgia da tireoide, onde essa tireoide
é removida pelo câncer, tem que ser feita a reposição do hormônio da levotiroxina. É impossível viver sem hormônio da tireoide. A tireoide ela é regida pelo um hormônio da hipófise. A hipófise é uma glândula que fica na parte interna do crânio e ela produz, a hipófise, um hormônio chamado TSH. E é a partir desse hormônio que a quantidade de hormônios produzidos pela própria tireoide é regulada. A quantidade para mais ou para menos vem desse estímulo do TSH. É por isso que a gente sabe que a questão emocional está muito relacionada a disfunções da tireoide, o hipotireoidismo, ou a tireoidite de Hashimoto, o hipertireoidismo, os bócios, né? Tem uma relação direta com o emocional. E mais na frente desse programa eu vou falar especificamente sobre as emoções que geram o câncer da tireoide. Nós temos basicamente 4 tipos de câncer. Poucas pessoas sabem que a tireoide pode produzir cânceres diferentes. Então, são 4 tipos diferentes. O mais comum é o carcinoma papilífero da tireoide, atinge de 70% a 80% dos tumores da tireoide. É um carcinoma agressivo, mas porém ele tem uma evolução lenta. É diagnosticado, em geral, por um exame de rotina no consultório. A palpação da tireoide, às vezes pode observar ou não um nódulo, mas é importante pedir para mulheres, desde mulher jovem, mulheres acima de 40, 50 anos também, o ultrassom de rotina da tireoide, porque muitas vezes os nódulos são pequenos, muitas vezes menores de 1 centímetro e são imperceptíveis à palpação da tireoide. Esse carcinoma papilífero ele pode ser metastático, então ele pode distribuir células para os linfonodos, para os gânglios linfáticos que ficam na região do pescoço. Então é uma metástase regional da tireoide. E ele tem menos possibilidade de metástases à distância. Então, ele é o mais frequente, 70% a 80% carcinoma papilífero. O segundo carcinoma é o carcinoma folicular. Ele, em geral, acomete pessoas acima de 35 anos e ele oferece uma recidiva, um risco maior para recidiva e para metástases, não só regionais, como metástases à distância. Metástase é quando a célula do câncer do carcinoma sai do local e espalha pelo corpo. Normalmente, o carcinoma folicular, ele pode dar metástase para os pulmões e ossos. São as metástases mais comuns do carcinoma folicular. Ele é bastante agressivo também. O terceiro tipo de carcinoma da tireoide é o medular. Ele ocorre em 5% dos casos, ele é muito agressivo, ele está relacionado a síndromes genéticas. Às vezes a pessoa apresenta o carcinoma medular coadjuvante com outros sintomas genéticos que já são percebidos desde nascimento. Algumas síndromes genéticas que são diagnosticadas na infância já nos alertam para a procura do carcinoma medular mais para frente na idade de adulto jovem. Ele secreta uma proteína que acarreta calcificações nos ossos. Então, às vezes, um raio-x de osso vê uma calcificação, acaba diagnosticando depois o carcinoma medular. Ele é raro, eu já falei que ele hoje se apresenta em 5% dos casos. O quarto e último tipo de carcinoma da tireoide é o carcinoma anaplásico da tireoide. Ele está presente em 2% dos casos. O crescimento é extremamente agressivo, muito rápido, e ele atinge metástases à distância com uma rapidez impressionante em pulmões, ossos e também no fígado.
Graças a Deus, o carcinoma anaplásico, ele é o mais raro, é difícil ver. Eu mesma não cheguei a ter contato com algum paciente com carcinoma anaplásico. O mais comum mesmo é o papilífero e depois o folicular. Por que será? Quais são os fatores de risco que levam ao câncer da tireoide? As pessoas que já se submeteram à radiação no pescoço, pessoas que têm câncer às vezes na boca, no pulmão, que sofrem processos de tratamento com radioterapia, tem que se pesquisar mais frequentemente o câncer da tireoide. Pessoas que trabalham, os trabalhadores na área de radiologia, importante índice de câncer de tireoide nesses profissionais. Pessoas que se submeteram ou foram sobreviventes de acidentes nucleares, a chance do câncer da tireoide é muito maior. Histórico familiar de câncer. Então, em geral, uma pessoa da família já teve câncer na tireoide, tem que se verificar os descendentes que poderão ter também. Existe um risco maior também de bócio, não só do câncer, mas do aumento global da glândula tireoide. E quais seriam os sintomas? A maior parte das vezes, inicialmente, o sintoma é ausente. Muitas outras vezes a pessoa percebe um nódulo, olhando no espelho, percebe que a tireoide às vezes só de um lado está aumentada e quando passa a mão sente um nódulo. Muitas vezes pode sentir nas regiões laterais do pescoço e na região embaixo da mandíbula bolinhas, linfonodos, que podem ser de metástase de câncer da tireoide, mas também pode ser de uma simples inflamação no dente ou na garganta. Então, são aspectos diferentes que o médico vai distinguir se são suspeitos ou não. Rouquidão, né? Quando o tumor é desenvolvido, uma pessoa às vezes que não tem acesso a médico, pessoas que estão no interior, né, do Brasil todo, muitas vezes o pescoço cresce, o nódulo cresce, comprime a traqueia, as cordas vocais e acaba dando rouquidão, tosse persistente também pode acontecer. Dificuldade para engolir. Então a pessoa começa a engolir e engasga, e cada vez aquilo vai sendo progressivo, vai tendo mais dificuldade. E sensação de aperto no pescoço. O diagnóstico é pela ultrassonografia, é o mais comum. Existem hoje padrões de escala de preocupação em relação aos nódulos, né, que nós chamamos os TIRADS, do TIRADS 1 até o TIRADS 4, são as nomenclaturas que vêm ali no diagnóstico do ultrassom da tireoide. Muitas vezes nós temos a cintilografia, para marcar a tireoide, a ressonância magnética, mas de verdade o diagnóstico definitivo é feito pela aspiração com agulha fina, que é a biópsia do nódulo. Né? Hoje nós sabemos que existem nódulos maiores que 1 centímetro, esses são os mais suspeitos, ou você vem acompanhando um nódulo, ele não tem vascularização, tem uma vascularização só periférica, ou tem uma vascularização central no nódulo, mas pequena, com prevalência da vascularização periférica ou nenhuma vascularização, esses são nódulos que nós suspeitamos serem benignos, não serem o câncer da tireoide. Mas se de uma hora para outra você vem acompanhando o nódulo, ele cresce em 6 meses de 1 ano, ele cresce bastante e cria uma vascularização central, prevalente, ele é suspeito de câncer. Muitas vezes ele pode nem ter vascularização central, só periférica, mas ele teve um crescimento muito rápido e tem mais de 1 centímetro, então nós indicamos a biópsia desse nódulo. O tratamento hoje proposto no câncer da tireoide é a tireoidectomia total. Raramente se faz parcial, a não ser nos carcinomas papilíferos sem metástases ganglionares, que são verificadas na hora da cirurgia, mas a grande maioria são retirados
a tireoide, as duas tireoides e os gânglios que estão ali ao redor naquela região. Complicações da retirada da tireoide. A tireoide, ela tem outra glândula acoplada à tireoide, que são as paratireoides. Normalmente, os cirurgiões, eles preservam a paratireoide porque vai interferir no metabolismo do cálcio. A pessoa que não tem paratireoide vai ter problemas de hipocalcemia, vai ter que repor cálcio, etc. Então, a maioria dos cirurgiões preservam, mas pode haver alguns tipos de nódulos maiores e infiltrados também para a paratireoide. O cirurgião é obrigado a retirar uma das paratireoides ou todas, que são 4. Pode haver como complicação da cirurgia rouquidão, porque pode haver, quando o nódulo é grande, a distribuição dos nódulos são múltiplos e o cirurgião tem que ser mais agressivo na cirurgia, tem que tirar todas essas lesões e pode lesar involuntariamente os nervos laríngeos. E aí a pessoa passa a ter uma rouquidão, às vezes temporária, às vezes definitiva. Normalmente, quando é diagnosticado, é retirado pela cirurgia, e hoje as cirurgias são muito mais precisas do que eram há 20 anos atrás, né? E essas complicações são muito menores, os aparelhos, o aumento do campo cirúrgico, que é feito pela microscopia, então essas complicações hoje são bem raras. Bom, feito o diagnóstico, tirada a peça cirúrgica, analisado, o anatomopatológico vem lá, um carcinoma papilífero, um carcinoma folicular, o próximo passo do tratamento vai ser, depois de 4 a 6 semanas da cirurgia, o paciente interna para receber doses terapêuticas de iodo radioativo. Isso é feito em hospital, paciente em isolamento, né? Para extinguir qualquer tipo de célula ou tecido que ainda restou, tanto na região ali da tireoide, no pescoço, quanto em qualquer parte do corpo. Então, pode ser que tenha alguma célula de tumor do câncer circulando pelo corpo, o iodo radioativo identifica, capta e destrói. Isso é importante. Isso evita as metástases à distância futuras que podem acontecer se não fizer o iodo radioativo. Vamos supor que fazendo a cirurgia da tireoide, fazendo o iodo radioativo e a pessoa tem recidiva. Hoje se usa uma terapêutica antiangiogênica, quer dizer, que vai tentar diminuir a quantidade de vasos que estejam presentes na recidiva do tumor. Todos os tumores necessitam de alimento e eles produzem os vasos, eles chamam a atenção do corpo e o corpo vai comparecer criando vasos para combater o tumor. Então, essa terapia antiangiogênica, ela bloqueia a vascularização local naquela região ali da recidiva. Sempre tem que indicar reposição hormonal. O paciente tem que tomar o hormônio. Depois de alguns dias da cirurgia, o clínico, o endocrinologista, vai devagarzinho aumentando a quantidade de levotiroxina, que é o hormônio da tireoide. Ninguém pode sobreviver sem esse hormônio. Às vezes leva-se até 1 ano para conseguir a dose ideal para aquele paciente. Vai se fazendo a dosagem sanguínea. Nos tumores mais agressivos, que são o tumor medular e o tumor anaplásico, a rádio e a quimioterapia são prescritas, principalmente se já houverem as metástases. Bom, hoje em dia nós podemos dizer que são muito altos os índices de cura no câncer da tireoide. A grande maioria dos casos são diagnosticados ainda com tumores pequenos e, em geral, a tireoidectomia total e depois o iodo radioativo resolvem 100% dos casos. Apenas nos tumores mais graves a recidiva pode ser de 30%.
Bom, dali em diante, desenvolver uma dieta saudável, né? E a dieta saudável inclui a ausência de mucosidades, de alimentos que produzam muco, porque dentro da medicina chinesa, a teoria dos tumores, não só do tumor da tireoide, é a umidade. Né? Pessoas que têm dietas erradas, que comem demais carboidrato, leite, queijo e derivados também, vão produzir uma umidade linfática, uma umidade no corpo. Essa umidade vai criar cistos, que são bolinhas com líquido dentro, que na medida que essa umidade vai envelhecendo, ela vai secando e vai criando mucosidade, e a mucosidade forma nódulos. Não só na tireoide, mas nódulos benignos ou malignos em outros órgãos. Pólipos também são significante presença de mucosidade. Pólipo de vesícula biliar, pólipo de colo de útero, pólipo de intestino, de estômago, né? Em geral, os pólipos acontecem nas vísceras, né? Nos órgãos ocos. Colesterol alto é uma dos sintomas, dos resultados de mucosidade, de acúmulo de mucosidade. Então, o metabolismo do fígado na área das gorduras não se faz bem feito e aí apresenta o colesterol alto. O erro da dieta, então, evitar excesso de pão, massa e doce, trigo transgênico, queijo, leite e derivados. Comer mais arroz integral, arroz, feijão, frango, ovo, peixe, muita salada, muito legumes, muitas frutas, uma dieta saudável. E se for para comer o trigo, de preferência integral, macarrão integral, pão integral, de preferência com trigo orgânico, né? Hoje, nas lojas de produtos naturais, você encontra um pão de farinha de trigo integral e orgânico. Então, basicamente, na medicina chinesa, é o desequilíbrio do baço e do fígado que vai criando essa umidade e depois a mucosidade. Nós, na medicina chinesa, além da cirurgia, que nós também indicamos, a gente também tem indicado ervas para secar essa umidade e mucosidade. E na homeopatia eu uso os imunomoduladores. Nos meus pacientes que já tiveram câncer da tireoide ou qualquer outro tipo de câncer, a homeopatia entra aí com as pesquisas, né, de aumento do sistema imunológico com os imunomoduladores, que é todo um projeto. Vocês podem ver no meu canal do YouTube o vídeo sobre câncer, onde eu falo dos imunomoduladores que existem a partir da pesquisa na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, pela doutora Dorli de Freitas Buch, que analisa, publicou 14 teses de mestrado e doutorado sobre imunidade e homeopatia. Emocionalmente, impotência diante do tempo. Pessoas que têm impotência diante do que se avista no dia a dia. Então, convive num ambiente difícil, se sente incapaz de resolver a situação do ambiente, então carrega aquilo, prende, não fala, pensa, mas não fala, se sente de mãos atadas, que não pode fazer nada, sente-se vencida pelos acontecimentos. Conflito também de não ser suficientemente rápido para conseguir alcançar o que deseja, o seu pedaço, que a germânica fala muito do pedaço, que quer dizer a questão da sobrevivência mesmo. Não se sente suficientemente capaz de fazer com rapidez tal tarefa, é criticado, sofre opressões, principalmente no ambiente de trabalho e também dentro da família. Necessidade, então, de ser mais rápido e não consegue ser. Conflito de medo intenso. Medo bloqueia a energia do chakra laríngeo. Ou tenta fazer e não consegue. Bloqueia o chakra laríngeo. Pensa e não fala. Bloqueia o chakra laríngeo. E as indecisões. Eu vou, não vou, faço ou não faço, quero ou não quero. Essas são as questões emocionais que estão relacionadas ao câncer da tireoide.